Muito bem, a palavra do Senhor se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor de fé para o nosso coração. Palavra do Senhor de fé para a nossa alma. A passagem do povo de Israel por aquele mar vermelho, aquele mar chamado Mar Vermelho, foi um milagre da parte de Deus. A Bíblia diz que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor afastou o mar com um forte vento oriental que soprou toda a noite e transformou o mar em terra seca. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilha. Ele faz coisas que nós nem imaginamos, nem no maior dos seus sonhos. Moisés imaginava isso quando ele estava ali clamando, de joelhos, passando aquele momento de aperto. Ele jamais imaginaria isso. Assim também a minha e a sua vida. Nós não imaginamos como, de que forma, mas podemos confiar que o nosso Pai vai entrar com providência. Podemos confiar que o nosso Deus vai trabalhar em nosso favor. Podemos confiar que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele vai continuar operando na minha e na tua vida com poder, com graça, com misericórdia. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, em nome de Jesus, não desanima, meu irmão. Continue firme. Deus disse a Moisés, porque clamas a mim. Deus queria que Moisés continuasse caminhando, que o povo caminhasse, porque só assim ele abriria o mar. Tem coisas na nossa vida que não acontecem porque nós ficamos parados, desanimados, olhando o inimigo que está trabalhando, olhando as obras do inimigo. Deus diz: não, dá as costas para esse inimigo, não olhe para o poeirão que está vindo, os cavalos, os carros de Faraó contra vocês, não. Olhem para frente, porque eu tenho um milagre para realizar. E eles então se colocaram de pé, marcharam. O Senhor diz ao povo que marche, diz ao povo que marche. Louvado seja o nome do Senhor. E eles marcharam e o Senhor abriu aquele mar. Louvado seja Deus. Já foram encontrados no fundo do Mar Vermelho as rodas das charretes do exército de Faraó e também ossadas humanas e de cavalos. Explorações que começaram desde 1987 com o explorador chamado Ron Witt. Ele encontrou 3 raios de roda de charrete dourada. Isso mostra a verdade da Bíblia. Isso é a ciência comprovando a verdade do que está escrito na Bíblia. Deus, Ele livrou o seu povo, mas os seus inimigos pereceram. Deus, Ele livrou o seu povo, mas os seus inimigos foram derrotados, foram envergonhados. Porque assim são aqueles que se levantam contra Deus ou contra o povo de Deus. Se você está passando um momento difícil de perseguição, fique tranquilo, Deus está falando nessa palavra para você. Eu cuido de você, e eu sou o juiz que executa o juízo contra os inimigos que se levantam contra o meu povo. Quando Saulo, ele teve um confronto, foi confrontado com o Senhor, pelo Senhor, ali no caminho de Damasco, o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele estava perseguindo os cristãos, mas Deus disse: é eu que você está perseguindo. Então quem está mexendo com você, está mexendo com Deus. Entenda isso, querido. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Nós precisamos aprender com esta fé, com essa história, com esta passagem. A história de Moisés nos ensina que ele era o irmão mais novo de uma família de 3 filhos.
Ele foi perseguido até antes de nascer e depois de nascer também. O povo de Israel era escravo do povo egípcio. Israel estava crescendo tanto que os egípcios tinham medo de Israel. Assim são aqueles que servem a Deus, a perseguição. Se o inimigo tem perseguido você, se o inimigo tem se levantado contra você, não tenha medo. Deus é na tua vida. Assim como ele livrou Moisés desde o seu nascimento, Deus tem uma história com você, desde quando você ainda não conhecia o Senhor. Desde quando você ainda não conhecia a palavra do Senhor, Deus já cuidava de você. No ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. E é por isso que você não pode desanimar. É por isso que você não pode desesperar. É por isso que você tem que aprender a confiar no Senhor, a crer nas palavras dele, nas palavras santas do nosso Deus. A ciência nos fala que o Mar Vermelho, ele tem um comprimento de aproximadamente 1.900 quilômetros, aproximadamente 4 vezes a distância daqui até São Paulo. 1.900 quilômetros e a largura de 300 quilômetros. É imenso. A sua superfície era grande, 450 quilômetros quadrados, uma profundidade máxima de 3.040 metros na fossa central, a sua profundidade média. Mas naquele estreito, Deus abriu o caminho e eles passaram. Deus abriu o caminho e eles alcançaram a vitória. Eu não sei o tamanho do mar que você tem que atravessar. Eu não sei o tamanho da luta que você tem que vencer. Mas Deus sabe, Deus conhece. Você pode ter certeza absoluta que Ele vai te dar vitória. Por maior que seja esse inimigo, esse obstáculo, essa dificuldade, o nosso Deus é maior. E o vento do Espírito vai soprar e o Senhor vai te mostrar. E você vai cantar como Miriam, e todo o povo de Deus cantou depois do outro lado. Eles tocaram os pandeiros e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar nessa batalha que você está enfrentando. Você também vai cantar: só o Senhor é Deus. Você também vai dizer: só o Senhor é Deus. E você vai contar o testemunho de vitória. E o nosso Deus, Ele vai ser glorificado na sua vida, exaltado na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra de fé no teu coração e receba essa ordem de Deus. Marche, vá em frente, porque o Senhor já tem o livramento. Vá em frente, porque o Senhor já tem o plano, a maneira certa de te dar a vitória. E do outro lado, você vai cantar o hino dessa vitória, em nome de Jesus.